Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos pelo Orçamento do Estado para 2019 e vamos perceber qual foi o partido que mais contrariou o governo. Falamos ainda dos incêndios em Monchique. Há 4 meses que estão então à espera dos apoios. Falamos da situação do PSD. No tema local falamos de Matosinhos, faz PDM com 12 anos de atraso. E na política internacional vamos falar da Ucrânia. Proíbe a entrada no país a homens russos entre os 16 e os 60 anos. São estes os temas que temos hoje em análise no Espaço Opinião. Comigo em estúdio, Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, começamos precisamente com a discussão do Orçamento do Estado para 2019, já que ontem também abordámos esta questão. A pergunta que lhe faço hoje e que começo então e que abre também este programa e esta análise aos temas então que marcaram esta sexta-feira, começo por lhe perguntar que partido mais contrariou o governo nesta discussão do Orçamento do Estado para 2019? Em termos de discurso político, quem mais contrariou, repito, apenas no discurso, foi o Bloco de Esquerda. Quem mais contrariou o governo em termos de combate, em termos de afirmação política, foi de facto o CDS e desta vez também o PSD. O PSD finalmente fez uma afirmação, fez uma intervenção no encerramento do debate do Orçamento de Estado que foi uma grande afirmação política. De que forma? Foi uma intervenção muito interessante, porque responsabilizou pela primeira vez, com algumas mensagens extremamente eficazes do ponto de vista eleitoral, não só o PS, que é o partido que governa, mas também, num discurso com alguma eficácia, o Bloco de Esquerda e o PCP, demonstrando nesse discurso que eu tive a oportunidade de ouvir, o fosso que existe, a distância enorme que existe entre aquilo que o Bloco de Esquerda diz e aquilo que depois faz. Entre aquilo que o PCP diz, embora de uma forma mais diluída o PCP, e aquilo que o PCP faz. Porque, repare, quem mais contestou, ou quem mais tem contestado o Orçamento de Estado durante o último mês é, de facto, o Bloco de Esquerda. Mas, na hora da verdade, não só se levantaram para aprovarem o Orçamento de Estado sem reservas, como aplaudiram a decisão maioritária da aprovação do Orçamento de Estado. E eu nem sequer estou a criticar, nem sequer estou a dizer que isto é mau. Não é. Quer dizer, isto é um ato de coerência relativamente àquilo que foi o compromisso do Bloco de Esquerda e do PCP com o PS no início desta legislatura e que vão cumprir até ao fim. Mas reparem, há decisões absolutamente contraditórias. Por exemplo, a questão de baixarem o preço da eletricidade, ou melhor, a questão de reduzir, o mais flagrante, os impostos que pagamos sobre os combustíveis que consumimos. Quem é que andou a dizerem sistematicamente que não iria desistir de provocar o abaixamento desses impostos? Foi o Bloco de Esquerda e o PCP. Denunciaram que era um imposto pesadíssimo e disseram claramente, assumiram um compromisso com as pessoas, com o seu eleitorado, com o povo, que iriam na Assembleia da República fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para baixar o imposto que pagamos sobre combustíveis. Na hora da verdade, o Bloco de Esquerda e o PCP votaram ao lado do PS e impediram que se baixasse o imposto de combustíveis. E esta parte, que foi aliás denunciada com muita eficácia, designadamente também pelo CDS, que chegou lá e mostrou as notícias em citações daquilo que afirmou umas vezes o Jerónimo Martins, o Jerónimo de Sousa, outra vez a Catarina Martins, deixou de facto, e via-se pelas imagens da televisão, o PCP e o Bloco de Esquerda completamente a olhar para baixo. Diria até pela primeira vez, com alguns sinais de constrangimento pelos equívocos que eles próprios criaram. Agora, há uma outra novidade que saiu deste Orçamento de Estado, na minha opinião. É que o Bloco de Esquerda há um mês fez a sua convenção nacional. E durante toda a convenção, todos os discursos foram no sentido que queremos ir para o governo com o PS, queremos fazer uma aliança com o PS. E o discurso final da líder do Bloco de Esquerda foi muito afirmativo sobre essa matéria. Connosco no governo,
o governo vai governar melhor. Nós estamos disponíveis para ir governar ao lado do PS. E o PS apressa a seguir a dizer nem pensar nisso. Tenham lá juízo. Nós só namoramos. E nós vamos continuar a namorar, mas casar nem pensar nisso, aliança nem pensar nisso. Mas vai ou E não, no Orçamento de segundo aquilo que as Estado, previsões... e no Orçamento de Estado, na parte final do Orçamento de Estado, o Bloco de Esquerda já aparece de uma forma mais agressiva contra o PS, mas depois votando ao lado do PS todas as medidas constantes no Orçamento de Estado. Voltamos também mais à frente a esta questão. Para já pergunto-lhe, as sondagens dizem-nos que de facto o PS vai à frente nas intenções de voto dos portugueses, Muito mas que não ganha com maioria. Sim, também ainda faltam 9 meses para as eleições. Dentro daquilo que são os possíveis cenários políticos, de facto terá que haver um casamento, tal como lhe chamou, com o Bloco de Esquerda. Não, eu acho que vai dentro dos cenários políticos eu acho que vai continuar a haver namoro. Eu acho que, por muito que o Bloco de Esquerda deseje aliar-se ao PS em casamento e não em namoro, isto é, aliar-se ao PS para fazer parte do governo, eu acho que o PS não vai cair e não vai cometer essa asneira. E, portanto, se o PS conseguiu, durante 3, a caminho do 4º ano, meter o Bloco de Esquerda no bolsinho mais pequenino que tem no casaco do António Costa, e se o PS conseguiu meter no outro bolsinho ao lado esquerdo o PCP, porque é que o PS tem necessidade de mudar? Se o PS ganhar as eleições sem maioria absoluta, é óbvio que vai continuar a fazer um acordo de incidência parlamentar com as esquerdas mais radicais, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, e eu arrisco a dizer-lhe, antecipo aquilo que vai acontecer, é que o PCP e o Bloco de Esquerda não têm outra hipótese. Eles caminharam durante estes 3 anos num atalho demasiadamente apertado e neste momento estão a entrar num beco sem saída. Ou melhor, a única saída do beco em questão é continuarem a apoiar, depois das próximas eleições, um governo do PS, no caso não houver maioria absoluta, que é o mais provável. Repara que um alto dirigente do Bloco de Esquerda vem a dar uma entrevista muito interessante, alto dirigente e deputado, vem a dar uma entrevista muito importante a denunciar que a obsessão do PS contra o Bloco de Esquerda, o PS está obcecado em tentar que o Bloco de Esquerda não cresça eleitoralmente fazendo-lhe barreira a uma hipotética hipótese de maioria absoluta. E, portanto, o PS não quer que o Bloco de Esquerda cresça exatamente porque tem medo do Bloco de Esquerda. Portanto, já há uma certa agressividade no discurso, agressividade essa que não vai conduzir a resultados diferentes do que estou a dizer. O PS, tudo caminha para que ganhe as eleições sem maioria absoluta e depois, a seguir, faz novamente um pacto de namoro por mais 4 anos, vai continuar a namorar com o Bloco de Esquerda e com o PCP. É muito mais fácil fazer esse contrato, esse acordo de namoro com o Bloco de Esquerda, mas eu admito também faça com o PCP. Narciso Miranda, esta semana, na segunda-feira, António Costa respondeu em Braga algumas questões relativas a 3 anos, então, de governação. Narciso Miranda, ainda também dentro na sequência também, então, da pergunta que lhe fiz há pouco, como é que vê estes 3 anos de governação? É um balanço muito positivo, inevitavelmente. É verdade o que diz o PSD e o CDS, que o governo aparece entusiasmado e sempre na mão de cima para as coisas boas e depois não aparece para as coisas más. Quando há um acidente, o PS foge desse acidente, foge das consequências, foge das responsabilidades, mesmo que sejam só responsabilidades políticas. Mas, independentemente disso, o balanço é muito positivo. Obviamente, é positivo, primeiro porque ninguém acreditava que este governo sustentado pelas maiorias, pelas esquerdas radicais, ia-se aguentar 3 e, na minha opinião, 4 anos consecutivos. Ninguém acreditava nisso. Ninguém acreditava que o Bloco... E ninguém acreditava porque quem é que está a perder? Aí aconteceu uma coisa que ninguém acreditava. É o Bloco de Esquerda e o PC. Quem é que está a ganhar? É o PS. As questões são muito, muito simples. Só está a ganhar o PS. E admito que se eu me puser ao lado do PS, que o PS diga, não, está a ganhar o país. É um discurso normal e legítimo. Mas do ponto de vista político-partidário, ganha o PS. O Bloco de Esquerda e o PCP estiveram a trabalhar durante estes 3 anos, vão trabalhar mais 1 ano, para que o PS continue a ganhar. Estão a trabalhar para a imagem positiva do governo PS, estão a trabalhar para viabilizar todos os instrumentos de gestão para dar estabilidade ao PS, estão a trabalhar para manter um eleitorado
crescente a favor do PS. E não estão esses dois partidos a crescer tanto como contavam, se bem que eu considero que se mantiverem o score eleitoral que conseguiram há 3 anos nas eleições legislativas, já não é mau para os dois partidos das esquerdas, para o PS e para o PCP. Segunda questão que faz com que eu faça um balanço muito positivo. De facto, o PS conseguiu, neste caso com a ajuda do PC e do Bloco de Esquerda, tirar da cabeça dos portugueses aquela ideia da austeridade. Aquela ideia de que um dia podiam acordar com uma medida em que lhes vai buscar metade do subsídio de Natal, ou que lhes vai cativar, ou que lhes vai aumentar os descontos que estão a fazer para a Segurança Social, ou que lhes vão aumentar os descontos para a ADSE, outra coisa qualquer. Essa ideia da austeridade, essa ideia que a todo momento poderia aparecer uma medida que nos entrava no bolso, que nos reduzia aquilo que recebemos ao fim do mês, é uma ideia que ficou esvaziada completamente. Isto é um aspecto obviamente muito positivo. Terceiro aspecto muito positivo. Esta maioria, esta geringonça, criou um princípio que é muito importante para a governação, que é o princípio da estabilidade. Há estabilidade. Toda a gente percebe que este governo vai até ao fim e que o ciclo eleitoral se vai cumprir, isto é, eleições de 4 em 4 anos, e, portanto, para o próximo ano teremos completados os 4 anos de mandato e, portanto, haverá eleições com toda a normalidade. Quarta razão que eu acho que faz com que, de facto, o governo tenha beneficiado desta conjuntura. Surgiram problemas graves do ponto de vista político, acidentes gravíssimos que obrigavam ao assumir de responsabilidades de quem tutela, dos ministros de tutela, e não há uma única vez em que se peça a demissão, quer do ministro, quer do secretário de Estado, coisa que era uma prática normal no Bloco de Esquerda e no PCP. Agora não. Quinta razão que beneficia esta maioria, greves. Tivemos 3 anos em que praticamente não houve guerras, o que demonstra, não houve greves, o que demonstra claramente que o PCP manda nos sindicatos, ou melhor, influencia os sindicatos, não quero ser injusto, e o Bloco de Esquerda também tem a sua influência. Durante o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, praticamente não houve greves. As greves estão a surgir agora, valha-me Deus, porque o PC e o Bloco de Esquerda também se têm que mexer para alimentar o seu eleitorado, senão nas eleições serão muito castigados. E, portanto, só agora começam a aparecer greves. Ora, temos 4 anos de governo em que primeiro, segundo, terceiro ano não há greves, isto dá uma estabilidade ao governo e um espaço de manobra ao governo verdadeiramente notáveis. E, portanto, este é o balanço. Qual é o balanço negativo? É que não há medidas estruturantes. Não há reformas. Não há reformas e não está ninguém interessado em fazê-las. O governo do PS sabe que sozinho não as pode fazer. O PCP e o Bloco de Esquerda não estão para reformas. Não querem reformas. Muito rapidamente, Narciso, temos que fechar este primeiro tema. Terminou? Terminei. Ou seja, 5 razões, então, para fazer aqui um balanço positivo destes 3 anos de governação. Também aqui um tema que incluímos no Orçamento do Estado para 2019, na análise ao partido que mais contrariou o governo. Passamos agora para o próximo tema. Voltamos novamente à política no terceiro tema e falamos da situação do PST. Para já, falamos de Monchique, que aguarda há 4 meses pelos apoios depois do grande incêndio deste ano. Olha, e tenho um exemplo que eu acabei de dizer. Quando as coisas são boas, o António Costa é brilhante a colar-se a essa mensagem positiva. Quando as coisas são menos boas, toda a gente foge delas, as esquerdas fogem delas, mas pior que isso, as esquerdas não denunciam. Monchique está à espera há 4 meses. Olha, mas há outros que estão à espera há mais de 1 ano. À espera das casas que lhes prometeram, à espera dos subsídios para retomar atividades de indústrias que arderam, à espera de subsídios que ficaram prometidos para a recuperação das terras que foram destruídas, da agricultura que foi destruída, à espera de. E aí, sobre essa matéria, toda a gente foge. Já não há visitas, com as televisões atrás. Há um esforço para que isto esqueça, para que isto se vá esvaziando. E essa é a diferença. E qual é o grande problema? É que as esquerdas não denunciam, as esquerdas não falam. Acha que alguma das esquerdas vai falar sobre os 4 meses que Monchique está à espera? Não, eles falam nas comissões. Nas comissões parlamentares falam. E no Parlamento também falam. Nas convenções, nas reuniões de partidos também falam. E criticam o governo. Só que depois, lá dentro, na hora da verdade,
Eu acho que os negociadores, por parte do PS, têm uma capacidade de hipnotizarem, estou a falar no sentido figurado, as duas bengalas da esquerda, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, e quem ganha com isto, obviamente, é o PS. O PS está a ganhar em todas as frentes com isto e, portanto, está a caminhar cantando e rindo para ganhar as eleições de uma forma extremamente folgada, depois com o PSD a ajudar, que está completamente esfrangalhado. Narciso Miranda, E podemos passar já para esse tema. Pegando precisamente nas suas palavras, cantando e rindo, é assim que não acontece dentro do PSD. É assim que não acontece dentro do PSD. No PSD caminha-se, não é cantando, é chorando. O PSD está numa luta interna brutal. Uma luta contra a liderança, contra o Rui Rio, e, portanto, há uma franja muito significativa do PSD que só descansa quando derrubar a liderança do PSD. E, portanto, são aliados, indiretamente, são aliados do PS, são aliados do António Costa. António Costa está cheio de sorte. Vai-se refletir nas eleições? Não, inevitavelmente. O António Costa está cheio de sorte. O António Costa tem o PCP como aliado, que era uma coisa que nem toda a gente previa que fosse possível. O António Costa tem o Bloco de Esquerda como namoro com uma grande intimidade, com uma grande ligação. Não há casamento, tal como não há casamento, mas há um namoro profundo. Mas há um namoro. Às vezes um namoro, às vezes namorar desta maneira é mais sólido que casar e, portanto, o António Costa está a funcionar muito bem. Não há traição desta forma. Exatamente. E nos casamentos, às vezes, há traições. O António Costa está a funcionar muito bem nessa matéria, os outros não sei. E depois ainda tem outro aliado, que é o PSD, que está nas lutas internas que se estão a degladiar uns aos outros e, portanto, o António Costa está caminhando de uma forma sorridente, enquanto o PSD se vai esfrangalhando progressivamente. A que é que se deve esta situação do PSD? A quando da tomada de posse de Rui Rio enquanto líder do PSD, houve desde logo algumas notícias que avançaram que havia uma grande proximidade entre Rui Rio e António Costa e a possibilidade de um bloco central que até agora não se confirmou. Terá sido esta proximidade com António Costa que, de alguma forma, levou a que o PSD entrasse por este caminho? A alteração da estratégia do PSD relativamente ao governo não foi mal feita. Portanto, deixarmos de ter um PSD crispado e permanentemente no contra é uma atitude correta. O problema foi esse estigma que foi criado. Foi esse rótulo que foi colocado na testa do Rui Rio. Este homem, este líder do PSD, quer fazer o Bloco Central, quer reconstruir o Bloco Central. E o António Costa, que é um homem muito inteligente, alimentou essa ideia. Alimentou até ao limite, para depois, no limite, puxar o tapete. Dizer, não, eu estou bem com os namorados que tenho. Eu estou melhor namorando com o Bloco de Esquerda e com o PCP do que criar uma ruptura com este namoro e passar a namorar com o PSD. Eu vou ser mauzinho. Estes namorados das duas esquerdas são mais dóceis do que se eu for namorar com o PSD. Esta é que é a grande questão estratégica que eu estou convencido que faz parte do pensamento de António Costa. E temos que reconhecer o mérito de António Costa e a sua capacidade de analisar isto. Há aqui outra questão que não estamos neste momento ainda a focar-nos, mas há aqui outra questão. Rui Rio e o facto de se ter, digamos assim, afastado do CDS, foi outra das questões também que podem, de alguma forma, ter tremido esta liderança de Rui Rio? Isso eu não concordo, porque o PSD tem um programa e o CDS tem outro programa. O facto de eles terem dois programas diferentes não quer dizer que eles não se juntem, não haja convergência, não façam um acordo pós-eleições para sustentarem uma alternativa do governo. Quando muito, o que influenciou e enfraqueceu muito mais o PSD foi a capacidade agressiva, aguerrida, da nova liderança do CDS. Temos que reconhecer, goste ou não se goste, concorde ou não se concorde, que o CDS tem conduzido, a liderança do partido, do CDS, tem conduzido o partido através de uma linha condutora, com uma certa coerência e com uma grande capacidade de afirmação, com uma grande capacidade de trazer temas para a agenda do debate da política nacional e tem trazido agressividade no combate que faz ao governo para se afirmar como oposição, coisa que não acontece por parte do PSD. Portanto, isso obviamente que retirou espaço, ao ganhar espaço de afirmação no terreno, o CDS retira espaço ao PSD. Portanto, o CDS engorda
na agressividade e na afirmação como líder da oposição e vai emagrecendo o PSD. Portanto, tudo ao PSD tem corrido mal. Mas atenção, não nos iludamos. Temos que fechar O PSD também vai aparecer enfraquecido na reta final do período antes das eleições, mas na reta final vai se unir todo, porque o PSD tem essa capacidade de se unir no último mês antes das eleições. Agora, não vai chegar, na minha opinião pessoal, isso não chega para fazer frente ao PS. Muito bem, Narciso Miranda, passamos ao próximo tema. Agora falamos de Matosinhos. Faz então PDM com 12 anos de atraso. Eu diria com metade, com 12 anos, disse muito bem. Este PDM, que está agora a ser alterado, é um PDM de 1992. É o primeiro PDM de Matosinhos e foi o terceiro PDM que foi aprovado a nível nacional. Recordo-me que o Conselho de Ministros saiu de São Bento e veio aprovar o PDM de Matosinhos numa sessão pública em Matosinhos para gerar uma carga pedagógica no sentido dos outros municípios avançarem com PDMs. Ora, o lógico é que os PDMs sejam alterados 10 anos a seguir e a média das alterações dos PDMs em Portugal é de 14 anos. O que leva a concluir que, utilizando-me da média e não do aceitável, dos 10 anos, utilizando os 14 anos, nós devemos ter aprovado o PDM, a alteração do PDM em Matosinhos, em 2007. Mas o falecido líder da autarquia, o antigo Presidente da Câmara, Guilherme Pinto, teimosamente manteve o PDM, a alteração do PDM, numa gaveta durante 10 anos e essa alteração do PDM ficou lá quietinho, sem ninguém lhe mexer na gaveta, a criar teias de aranha ou mesmo até velório. Até que neste mandato esse tema foi muito discutido na campanha eleitoral e era absolutamente inevitável que a maioria, que é Presidente da Câmara, fosse à gaveta que estava trancada pelo anterior Presidente da Câmara e pela anterior maioria e arrombasse a gaveta e tirasse de lá aquele esqueleto abandonado que era o processo de revisão do PDM e desencadeou o processo para se iniciar a revisão, que será concretizada dentro de 4 meses, 5 meses, digamos até junho, a alteração do PDM em Matosinhos será aprovado quer pela Câmara, quer pela Assembleia Municipal, dado que... O que é que consiste esta alteração do PDM? É uma alteração que não é muito significativa, porque se é grave estarmos com um atraso de 12, 14 anos, a verdade é que se constata que o PDM 1992 está tão bem feito, tão bem estruturado, que no essencial se mantém atual. Isto é, as suas linhas orientadoras, as suas bases, os seus alicerces estão atuais. O que é, de facto, um motivo para homenagearmos aquele que foi o líder da execução desse documento, que foi o senhor professor arquiteto Nuno Portas, que é um dos maiores urbanistas portugueses, de facto é um grande arquiteto, que nós temos esquecido muito, temos falado pouco dele e, portanto, eu faço questão de homenagear. E, portanto, 25 anos depois, um documento liderado pelo Nuno Portas ainda está atual. O que quer dizer que só vamos fazer reajustamentos. Quais são os reajustamentos? Aliás, fazem parte da minha intervenção. Baixar o índice de construção, não avançar com novos núcleos urbanos, solidificar os núcleos urbanos que existem, fazendo a sua colmatação, isto é, cozendo-os, evitando lá algumas cicatrizes e avançando com a requalificação desses núcleos urbanos, adaptando as infraestruturas viárias às necessidades que resultam de um crescimento que foi na ordem dos 30%, avançando com uma definição clara de REAN e REN, isto é, reserva ecológica e reserva agrícola, aumentando as zonas verdes, valorizando as nossas riquezas naturais, que são os rios e os ribeiros, e avançando com uma posição policêntrica, e vai ser muito fácil fazer a revisão deste PDM e vai ser muito fácil consensualizar esta revisão do PDM. O que não vai ser tão fácil, eu acho que era desejável, era uma maior participação das pessoas, das entidades, das instituições, para que o debate seja um debate democrático, seja um debate sustentado na cidadania, com o envolvimento das pessoas. Portanto, acho que vai ser um processo muito pacífico, muito normal e muito fácil, e isso eu congratulo-me com isso, independentemente do atraso que foi acumulado, que isso faz parte do passado, é responsabilidade do passado e, portanto, agora interessa-me falar no presente e no futuro. Muito bem, Narciso Miranda, passamos agora à política internacional. Uma nota muito breve. A Ucrânia proíbe a entrada no país a homens russos entre os 16 e os 60 anos. Há ali um conflito entre a Ucrânia e a Rússia, entre o pai e o filho, como é evidente, e, portanto, há ali uma situação que é latente, que toda a gente percebe.
Há eleições na Ucrânia para o próximo ano, não nos podemos esquecer esse pormenor, e naturalmente o atual líder da Ucrânia quer fazer uma afirmação no sentido de aguentar o seu eleitorado, ou sustentar o eleitorado, ou até alargar o seu eleitorado. Não nos podemos esquecer também que na Ucrânia existe uma franja da população que é pró-Rússia, que ainda não fez o corte do cordão umbilical que os liga à Rússia. E, portanto, é nesta perspectiva que aparece esse conflito e que aparece essa medida da Ucrânia, que é uma medida que cai bem para dentro, cai bem para a Ucrânia, cai bem para a população, no fundo dizer, nós vamos resolver os nossos problemas entre nós, vamos trabalhar para o progresso e para o desenvolvimento, não queremos cá estranhos, não queremos aqui interferir na nossa vida os vizinhos do lado, isto é, os russos. Porque, por outro lado, há outra razão, os russos, o Putin é muito fino, obviamente, e perigoso, como toda a gente sabe, e tem a estratégia de ir infiltrando russos, infiltrando informadores, infiltrando gente da sua confiança da Rússia para ir minando o terreno no interior da Ucrânia. É por isso mesmo que o líder ucraniano diz não queremos cá mais Narciso Miranda, é um conflito que tenta degradar-se? É um conflito que é latente e que pode degradar-se a todo momento, na minha opinião. Narciso Miranda, terminamos então hoje a falar da Ucrânia e então aqui da proibição de entrada no país a homens russos entre os 16 e os 60 anos. Narciso, voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Muito obrigado, foi um prazer estar consigo. Boa semana. Foram então estes os temas que marcaram a atualidade do dia de hoje. Nós estamos de regresso segunda-feira. Bom fim de semana.